Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite, juventude javenice. E aí, o dia foi bom? Melhor ainda, esse início de noite, como Everson dizia, o Senhor desceu no jardim, o Senhor ele veio nos visitar. E nesse acampamento, nós temos como objetivo reunir o maior número de jovens possíveis às nossas comunidades. Hoje, esse objetivo ele foi atingido. Levanta aí um pouquinho, olha para o seu redor aí, olha quanta gente que tem aqui nessa sala. Fica de pé, olha lá atrás, lá de trás, olha aqui na frente. A comunhão da nossa comunidade aqui, de toda a juventude. Olha para o irmão que está do seu lado e agradece a presença dele aqui com você. Experimentou a visita de Deus junto com você. Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Ângelo Roncalli, eu tenho praticamente 29 anos e há 10 anos eu faço parte da grande família javenice. Portanto, desde os meus 19 anos, já há 10 anos, a maior parte da minha juventude, ela foi vivida dentro da comunidade. Dentro da comunidade eu conheci, eu namorei, e há pouco mais de 3 anos eu me casei com a Ruth, aquela ruiva linda, maravilhosa, que está lá atrás. E juntos, graças a Deus, Deus nos deu o privilégio de gerarmos a Alice, a nossa filha, a nossa princesa. E nesse acampamento, como durante todo o dia, nós fomos vendo o quanto que o Senhor nos ama e o quanto que o Senhor tem desejo de que nós participemos da sua família. O tema geral, então, do nosso acampamento é justamente a família. E por mais bela ou por mais imperfeita que possa ser a minha família ou a sua família, a família é algo caro a cada um de nós. A família, ela tem um profundo valor a cada um de nós. De forma que mesmo instintivamente, na mais tenra idade, mais jovenzinho possível, a gente já manifesta de alguma maneira o quanto que a família é valiosa. O quanto que a família é cara a cada um de nós. Esses dias atrás, a Alice, nossa filha, estava no grupinho da Samuel. Ela é a mais novinha do grupinho, ela tem 2 anos e 4 meses. E no momento de oração, lá onde o objetivo era que as crianças partilhassem o seu louvor, ela, graças a Deus, já fala relativamente bem, consegue formar ali as suas frases, conversar do jeito dela. E nesse momento de partilha do louvor, ela louvava a Deus exatamente pela família dela. Mesmo tão pequenininha, mesmo instintivamente, ela já manifestava esse valor, essa careza que a família já vem tendo dentro do coraçãozinho dela. Mas eu quero te dizer que mais cara, mais valiosa que seja a minha família para mim, ou a sua família para você, mais cara ainda ela é para Deus. Mais cara ainda a nossa família é para Deus. Porque antes de ser um projeto humano, antes de ser uma escolha ou uma decisão nossa, a família é um projeto de Deus. É um projeto que nasceu no coração de Deus. Nós vimos no primeiro momento, quando Alexandre pregava, e também enquanto o Leandro pregava, em diversos textos do livro do Gênesis, fica claro, fica escancarado para nós que a família não é algo humano, mas é uma instituição divina. E por ser divina, ela é mais cara a Deus do que a nós. Por mais valor que ela possa ter a nós, mais valor ainda ela tem para Deus. E Deus quer salvar as nossas famílias. Deus quer que a nossa família participe da família dele na eternidade. E diante disso, meus irmãos, por ser divina, por ser uma instituição divina, a família ela é boa, ela é necessária, ela é ordenada
para o nosso bem, é ordenada para a nossa felicidade. E por ser então cara a Deus e cara a nós, por ser boa, por ser ordenada para o nosso bem, a família, ela acaba se tornando então um alvo preferencial do inimigo de Deus e nós, que é Satanás. Você sabendo ou não, o diabo ele quer destruir as nossas famílias. Porque ele não pode destruir a Deus, ele não pode atingir a Deus, então ele se volta para mim e para você, ele se volta a nós, que somos os filhos amados de Deus. E na sua ciência, ele entendeu que, maculando a família, desestabilizando as nossas famílias, mais próximo de precipitar a nossa alma no inferno, ele estará. O único objetivo do diabo é a nossa perdição, e ele sabe que pervertendo a nossa família, ele vai estar mais próximo de colocar em xeque a minha e a sua salvação, a minha e a sua participação na família de Deus eternamente no céu. E justamente por isso, na sua ciência, como o grande demolidor que o diabo é, ao olhar a grande edificação, a grande construção que é a família, ele, visando desmoronar essa construção, ele vai atingir diretamente a base desta construção. Ele vai mirar exatamente o matrimônio. É por isso que depois de nós fundarmos a nossa família na família divina, entendermos a necessidade que nós temos de viver bem o namoro, de viver bem a sexualidade, nesse momento nós vamos falar um pouco então a respeito do matrimônio. O matrimônio que é a base da família no projeto original de Deus, para que assim a gente se abra ao projeto de Deus chamado família e viva esse projeto da melhor maneira possível. Fala para a pessoa que está do seu lado, o matrimônio é a base familiar. Eu quero tomar com vocês nesse momento o mesmo texto que nós iniciamos o nosso dia. Abre comigo lá em Mateus, no capítulo 19, naquele diálogo de Jesus com os fariseus. Nós vamos ler os mesmos versículos de 3 a 9. Mateus, capítulo 19, versículos de 3 a 9. Mateus 19, versículo 3, vai dizer: alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e para experimentá-lo perguntaram: é permitido ao homem despedir a sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: nunca lestes que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Perguntaram: como então Moisés mandou dar atestado de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o princípio. Ora, eu vos digo, quem despede a mulher fora o caso de união ilícita e se casa com outra, comete adultério. Aqui Jesus traz para nós diversos ensinamentos acerca do que vem a ser o matrimônio. Mas retomando aqui na nossa mente a imagem que eu trazia há pouco da construção, toda construção ela necessita de uma base sólida, de uma base firme, de uma base que a sustente.
E assim é com a família. O matrimônio é essa base sólida, firme, aonde a família pode ser construída, onde os filhos podem ser recebidos e educados para Deus. Quando nós olhamos para a Escritura, nós vamos ver que Deus mesmo é a base primeira de todas as coisas. Jesus vai dizer que a casa que é construída sobre a rocha, essa casa resiste às dificuldades, resiste ao vento, à enchente, à tempestade, porque ela está sobre a rocha, e essa rocha é o próprio Jesus. No entanto, no projeto de Deus, então, essa base, essa rocha firme, onde a família se inicia, é justamente aquilo que nós chamamos de matrimônio. Porque o matrimônio, ele é o evento que inaugura uma nova família. O matrimônio é o nascimento de uma nova família. No texto que nós lemos, Jesus retomando o livro do Gênesis, por isso ele vai dizer no princípio, ele vai dizer que o homem deve deixar o pai e a mãe. Neste verbo deixar aí, está implicitamente para nós esse vínculo que nós chamamos de matrimônio. Porque o homem, ele deixa a casa onde nasceu, ele deixa a família aonde Deus o plantou, não para algo qualquer, não para uma faculdade, não para morar em alguma cidade industrializada e trabalhar, não, ele deixa a casa dos seus pais para formar uma nova casa. Ele deixa aquela casa natural para ser um só com uma mulher. Esse deixar a casa é um deixar definitivo, porque o texto vai nos dizer que agora ele é com a mulher uma única carne, uma só carne, ou seja, é um vínculo profundo que se estabelece ali entre os dois. No matrimônio, nós já não somos mais um quando éramos solteiros, não somos mais dois, como no tempo do namoro ou do noivado, mas se é uma só carne. Veja que mistério, não se é mais um sem o outro. Existe no mundo agora alguém que é parte de mim, alguém que é um pedaço de mim, alguém pela qual eu me vinculei de uma maneira diferente de todos os outros vínculos que eu tive até então. Mais forte mesmo do que o vínculo que eu tinha com o meu pai e com a minha mãe. A família, então, ela é como que gestada no namoro, passa pelas dores de parto no noivado e vê a luz no matrimônio. O matrimônio, então, é este evento que inaugura, que dá uma nova vida a uma nova família. O matrimônio, ele faz como que a família onde eu nasci, a minha família natural, ela seja como que, entre aspas, rebaixada a uma condição de parentesco. Porque agora, aquela pessoa pela qual eu me uno em matrimônio, ela se torna a minha família. A minha família é aquela com a quem eu constituo uma única carne. E essa família, ela vai atingir a sua plenitude com a geração dos filhos, onde ela vai ser de fato imagem e semelhança da Santíssima Trindade, que é a família por excelência, como nós já vimos no dia de hoje. No entanto, quando nós olhamos para a nossa sociedade hoje, quando nós olhamos para a juventude do nosso tempo, nós vamos ver que muitos têm buscado edificar essa construção sem a base necessária. Muitos têm buscado constituir família sem antes se vincular a alguém no matrimônio. E como vai dizer Jesus, a casa que não está sob a rocha, ela não vai aguentar o vendaval. Ela não vai aguentar a tempestade, não vai aguentar a enchente, ela vai se desfazer. E o que nós mais vemos hoje em dia no nosso tempo são famílias separadas. São filhos crescendo longe dos pais, etc. e etc. Porque o fundamento verdadeiro, ele não foi colocado. A casa, ela não foi construída sobre a rocha.
E a família no projeto de Deus, a família no princípio, como diz Jesus no texto, é a família erguida, construída sobre esse alicerce que é o matrimônio. Mas de maneira clara, o que vem a ser o matrimônio? Qual a definição de matrimônio? De maneira bem simples para nós, o matrimônio, irmãos, ele é um vínculo. O matrimônio é uma ligação profunda entre um homem e uma mulher, baseado na unidade e na indissolubilidade. É um vínculo de unidade e de indissolubilidade entre um homem e uma mulher, firmado publicamente. Isso é o matrimônio. Esse vínculo, essa ligação profunda, ela fica clara no texto que nós lemos, quando Jesus vai dizer que ela faz deles uma única carne. E esse vínculo, ele tem essas duas características fundamentais. É um vínculo de unidade e um vínculo de indissolubilidade. Primeiro, é um vínculo de unidade, ou seja, é um vínculo de um só com uma só. Ou seja, é um vínculo que exclui todos os homens e todas as outras mulheres da face da terra. É um vínculo de unidade. Jesus, ele vai dizer que o homem, no singular, o homem deixa o seu pai e se une à sua mulher. Ele não vai deixar o seu pai e a sua mãe para se unir às suas mulheres. Ou a mulher vai deixar o pai e a mãe para unir aos seus homens. Não, é no singular, é de um com um. É um vínculo, então, que, como eu dizia, que exclui todas as outras pessoas da face da terra. É um vínculo de unidade e aqui também um vínculo de unidade total. Muitas vezes nós olhamos para essa questão do matrimônio e olhamos apenas como um vínculo sexual, mas muito mais do que isso. Vai para além do corpo. É um vínculo, sim, físico, mas é um vínculo emocional, é um vínculo espiritual, é um vínculo financeiro e por aí afora. É um vínculo, então, na unidade completa do ser pessoa. Mas também é um vínculo de indissolubilidade, ou seja, é um vínculo indissolúvel. É um vínculo que não mais acaba, portanto, é algo seríssimo. No texto, quando Jesus é questionado pelos fariseus a respeito da possibilidade do divórcio, ele vai dizer, não, Moisés fez isso aí por causa da dureza do coração, por causa do pecado. Mas como eu sou o Cristo, como eu vim restituir todas as coisas, como eu vim colocar ordem na onde o pecado colocou desordem, então ele vai dizer que este vínculo é um vínculo eterno, é um vínculo indissolúvel, de modo que aquele que despede a sua mulher e se une a outra mulher, ele está agora então cometendo o adultério. Veja, que é esse vínculo então, que nós chamamos de matrimônio, que é a base sólida onde a família pode ser edificada. Não é um simples ajuntamento qualquer, que pode então acolher os filhos e criar bem os filhos, não. É este vínculo matrimonial, aonde aí sim, os filhos podem ser acolhidos, podem ser criados, podem atingir a plenitude de suas vidas. É esse vínculo que faz com que o matrimônio seja essa base sólida, essa garantia firmada de unidade e de indissolubilidade entre um homem e uma mulher. Esse ato de escolher uma única pessoa e ser desta única pessoa todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. E é deste vínculo chamado matrimônio que a família precisa para existir. Muitas vezes as pessoas vão dizer assim, eu não caso ainda porque eu não tenho condição de fazer uma casa. Claro que a casa é necessária. Às vezes, não, eu quero ter um carro primeiro, eu quero ter mistura boa todo dia na minha mesa, todo dia uma misturinha boa faz bem. Todas essas coisas são boas, são lícitas, são necessárias,
mas o que de fato a família ela precisa para existir. O essencial que a família precisa para existir é deste homem e dessa mulher que se entregam e se recebem mutuamente, num vínculo de unidade e de indissolubilidade, que nós chamamos de matrimônio. E embora, como nós vimos no texto, o matrimônio ele tenha sido instituído pelo próprio Deus lá no princípio, a vontade humana ela tem parte essencial nesse processo. A vontade livre do ser humano ela é imprescindível para que o vínculo matrimonial ele seja de fato válido. Sem essa vontade livre do homem, o vínculo matrimonial ele não é válido. De forma que a igreja ela vai nos ensinar, o grande Papa Pio XI, no grande documento da igreja a respeito do matrimônio, a Casti Connubii, ele vai dizer que para que o matrimônio seja válido, nada pode suprir a liberdade de escolha. Nada, meus irmãos. Para que o matrimônio, o vínculo matrimonial de fato seja estabelecido, nada pode furtar a nossa liberdade. E é por isso que muitos matrimônios são, depois de um tempo, considerados inválidos ou inexistentes, justamente porque algo furtou a liberdade de uma das partes naquele processo. Talvez uma gravidez forçou o casamento e furtou a liberdade. Talvez uma pressão familiar. Talvez a chantagem de uma das partes envolvidas ali naquele relacionamento. Então a liberdade, a vontade livre, ela é imprescindível para que o vínculo matrimonial ele seja então válido, ele seja válido. E uma outra parte fundamental é a consumação do matrimônio. Como nós sabemos, o que consuma o matrimônio é o ato sexual. Se o ato sexual ele não acontece, como eu conversava há pouco com o Paulo, o ato sexual aberto à vida é o que consuma, de fato, o vínculo matrimonial. De modo que, se entre o momento que você está lá diante do altar, dá o sim para aquela pessoa, até o momento que você vai consumar o matrimônio, se naquele meio tempo ali você arrepende, o matrimônio não é válido, porque ele não teve a sua consumação. De tão sagrado que é o ato sexual, como o Leandro já nos dizia na sua colocação. No passado, na antiguidade, isso era algo tão profundo, era algo de fato tão sagrado na vida dos esposos, ou melhor, na vida do casal, eu uso essa palavra errada. Isso era algo tão profundo na vida do novo casal, que a veste íntima da mulher, no dia da sua noite de núpcias, no dia da lua de mel, era uma veste totalmente diferente daquela que ela havia usado durante toda a sua vida. A veste íntima da mulher na antiguidade, ela era feita com o mesmo material, com a mesma renda que se fazia um pano que cobria o Santíssimo Sacramento nas catedrais. O mesmo tecido era o que cobria a parte íntima da mulher. Justamente para que no momento de consumar o casamento, no momento de retirar aquele véu da mulher, o casal ele possa viver exatamente essa experiência de estar adentrando em algo sagrado, em algo sagrado. E de fato, é exatamente isso que o matrimônio ele é para nós cristãos. Porque além de todo este vínculo permanente e perpétuo que eu trazia para vocês até agora, para nós cristãos, o matrimônio ele é algo sagrado, o matrimônio é um verdadeiro sacramento da nova aliança. Quando nós olhamos para o catecismo da igreja, no item 1601, a igreja vai nos ensinar que Cristo Jesus, ele elevou o contrato matrimonial já existente à condição sublime de sacramento.
Veja, pelo batismo, o batismo que nos inseriu em Cristo, que nos enxertou em Cristo, o batismo que nos fez um outro Cristo, em virtude desse batismo, é impossível que um batizado estabeleça matrimônio com outro batizado, sem que este vínculo seja um sinal real, um sinal verdadeiro, da mesma entrega que Cristo fez por nós na cruz. O ato, então, diante do altar, de se entregar a alguém em matrimônio, ele é uma representação real da mesma entrega que Cristo fez por cada um de nós no madeiro da cruz. E como todo sacramento, além de simbolizar a graça, ele também comunica a nós a graça de Deus. No momento da celebração do matrimônio, são os noivos mesmos quem comunicam um ao outro a graça santificante de Deus. Quem comunica um ao outro o Espírito Santo. Por isso que o matrimônio, ele é o sacramento laical por excelência. Todos os outros sacramentos, alguns podem, em casos extremos, ser ministrados por leigos, mas a grande maioria, ela é ministrada por alguém ordenado, por um padre, um diácono ou um bispo. Mas o matrimônio, ele é o sacramento laical por excelência, porque são os noivos mesmos quem celebram este sacramento. O padre, o bispo ou o diácono, ele é ali apenas a testemunha oficial da igreja. Porque quem celebra a liturgia do matrimônio é o noivo e a noiva. No ato de se entregar e de receber o outro em matrimônio, o homem e a mulher, eles cumprem uma verdadeira função sacerdotal um ao outro. Eles comunicam um ao outro a graça de Deus, eles comunicam um ao outro o Espírito Santo, e é justamente desta graça que é comunicada, de onde eles vão extrair as forças necessárias para cumprir os votos matrimoniais dia a dia. Dificuldade após dificuldade, vitória após vitória. E esta presença, então, de Cristo na vida do casal, ela só é garantida pelo sacramento do matrimônio. Assim como Jesus, ele esteve presente lá em Caná, naquele casamento, pelo sacramento do matrimônio, ele está também presente em todos os matrimônios, ele está presente em todas as famílias, e como vai dizer João Paulo II, essa presença de Cristo, ela não se esgota na celebração do matrimônio, mas ela perdura por toda a vida do casal. A presença de Cristo perdura por toda a vida do casal. E como vai dizer o cardeal Gomar, a respeito do sacramento do matrimônio, ele vai dizer que o matrimônio é o grande acontecimento da história de uma pessoa. O grande acontecimento, é o clímax da vida de uma pessoa, segundo o cardeal Gomar. E ele vai usar alguns exemplos, ele vai dizer assim, nem mesmo a morte de um ente querido, nem mesmo aquela experiência de sucesso na vida, de ter alcançado algo que tanto se buscou, que tanto se lutou, e nem mesmo o momento onde se escuta pela primeira vez, você é pai, você é mãe. Ele vai dizer que nem mesmo estes momentos se comparam ao momento que diante do altar, diante da família e diante dos amigos, o sacerdote pergunta ao homem, você aceita essa mulher por sua legítima esposa? E diz a mulher, você aceita esse homem por seu legítimo esposo? Esse momento, esse acontecimento é o grande acontecimento da vida de uma pessoa. E como sabiamente disse um dia o tio Ben ao jovem Peter Parker, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E de fato, o matrimônio é este acontecimento
que traz para nós uma graça inimaginável, que abre para nós a porta para construir uma família. Mas é, sem dúvida alguma, um tempo de muita responsabilidade, de inúmeros desafios. É um tempo de graça, como eu dizia, porque não se é mais um, não se é mais dois, mas agora se é uma única carne. Tem alguém no mundo que me pertence e eu pertenço a esse alguém no mundo. Eu já não sou mais aquela mesma pessoa. Algo mudou profundamente na minha vida. E isso fica tão claro que quando a gente casa, a gente, de certa forma, perde uma parte da personalidade. Agora não é mais o Ângelo, é o Ângelo da Ruth, a Ruth do Ângelo. Vai falar do Leandro, o Leandro da Eriquinha. A Eriquinha, qual é a Eriquinha? A Eriquinha do Leandro. E todo mundo conhece. Porque agora se é parte um do outro, veja, isso é para nós uma grande graça. Uma grande mudança ocorre na nossa vida, mas este tempo de graça também traz para nós grandes desafios, grandes responsabilidades. Nós podemos pensar aqui em alguns. Traz para nós a graça do sexo. É um dom de Deus, como nós já vimos durante o nosso dia. O sexo é um dom de Deus, o casamento nos dá acesso a esta graça, mas ao mesmo tempo, ele nos coloca o desafio da fidelidade conjugal. Nós temos acesso agora ao dom dos filhos. Nós podemos acolher os filhos que Deus nos der, mas em paralelo aos filhos, vem para nós o desafio de criar esses filhos, de educar esses filhos, de formar esses filhos. Nós recebemos a graça da família, essa instituição divina, mas ao mesmo tempo recebemos também o desafio de conduzir essa mesma família à salvação. O matrimônio é então um tempo de grandes graças, mas também um tempo de vários desafios. Papa Francisco, falando com relação a isso, ele vai dizer assim, que no matrimônio, os esposos, eles tornam-se protagonistas, senhores da sua própria história e criadores de um projeto que deve ser levado para a frente conjuntamente. O sim que deram um ao outro é o início de um itinerário, cujo objetivo se propõe superar as circunstâncias que surgirem e os obstáculos que se interpuserem. Veja, o matrimônio é esse evento, então, que nos faz assumir o protagonismo da nossa vida, que nos faz ser senhores da nossa própria história, de passar, como diz o Papa, pelos obstáculos, de superar as circunstâncias adversas. Já não é mais tempo de correr para o colo da mãe, para o colo do pai, mas é tempo agora de ser protagonista da sua própria história. É isso que o matrimônio lhe traz para nós, porque é um tempo de graça, mas é também um tempo de desafios. Eu me recordo que quando eu e a Ruth casamos, logo depois de 3 meses, nós recebemos a graça da gravidez, a graça chamada Alice. Mas o exemplo talvez pode parecer pequeno, mas para nós foi um obstáculo que tinha que ser superado. Nós recebemos a graça chamada Alice, mas em contrapartida, no começo da gravidez, a Ruth, ela passava muito mal. De forma que, se ela estivesse na cozinha e começasse a fazer alguma coisa, ela já tinha que correr para o banheiro, vomitar, e ela não conseguia fazer ali as coisas de casa. E eu, que nunca na minha vida tinha praticamente, fritado um ovo, vai lá, eu tive que dar conta da nossa casa durante a gravidez dela. É claro que eu não sabia fazer as misturas gostosas que ela sabe fazer. Eu não sabia fazer um arroz, sistema básico, cozinhar um feijão, gente. Ela, lá do quarto, ela ia dando as instruções para mim, eu ia fazendo. Foi uma dificuldade, mas nós tentamos ser protagonistas. Não corremos lá para a casa do meu sogro com a minha sogra,
para comer, almoçar e jantar na casa deles. Não vamos pagar alguém para ir lá limpar a nossa casa. Veio a graça da Alice, mas veio essa dificuldade, nós passamos por essa dificuldade. E você, no seu matrimônio, vão vir dificuldades muito maiores talvez do que essa. E é tempo então de ser protagonista, de ser senhor da própria história. De não correr, como eu dizia, para o colo do pai, para o colo da mãe, mas de assumir, de dominar a bola no peito, colocar no chão e sair jogando. É isso que é um matrimônio. É um tempo de graça, mas é também um tempo de responsabilidade. E este evento, então, que é o fundamento da família, no nosso tempo ele se encontra profundamente desvalorizado. Uma pesquisa, talvez no meio da juventude, vamos usar o termo mundano aí, juventude que não é da comunidade, a grande maioria vai ser oposta ao matrimônio, vai ser oposta à necessidade de contrair com alguém o matrimônio. E no nosso tempo, nós vemos então essa profunda desvalorização do matrimônio. E o texto que nós lemos de São Mateus, ele escancara para nós aqui, talvez o grande mal que o matrimônio sofre, que é justamente o divórcio. Os fariseus, ainda com o coraçãozinho duro, vão lá reclamar de Jesus o divórcio. Peter Kreeft, ele vai dizer que o divórcio, ele é o suicídio do matrimônio. Ele diz que nos Estados Unidos, 50% dos matrimônios terminam em divórcio. O divórcio, ele é então o grande mal que atinge o matrimônio. Esses dias atrás, eu tinha acesso a algumas pesquisas com relação ao divórcio, e uma dessas pesquisas dizia o seguinte, que o índice de divórcio, ele é maior nos 5 primeiros anos de casamento. Ou seja, o jovem casal. 5 primeiros anos ali de casamento é onde acontece o maior número de divórcios. Depois desse tempo, nos próximos 10 ou 15 anos, mais ou menos, por conta dos filhos e da criação dos filhos, o divórcio ele dá uma cessada. Mas depois desse intervalo de 10, 15 anos, depois que os filhos já estão crescidinhos, criados, aí o divórcio ele aumenta novamente. E diante então deste mal, diante desta possibilidade, se nós quisermos constituir uma família feliz, constituir uma família sólida, segundo o projeto de Deus, não há outro caminho para nós, senão voltar a nossa vida, voltar o namoro, o noivado, o matrimônio ao Espírito Santo. Somente o Espírito Santo é quem pode renovar em nós aquilo que é o ato primordial do matrimônio, que é a autodoação. O ato primordial do matrimônio é o dar-se reciprocamente um ao outro. É o marido não se apegar à sua própria vida, mas fazer da sua vida um dom para a esposa. E a esposa fazer da sua vida um dom para o seu esposo. E se nós formos falar isso no mundo lá fora, eles vão nos chamar de maluco. O que acontece hoje? O homem tem o seu dinheiro, a mulher tem o seu dinheiro. Se um cozinha, o outro tem que lavar a louça. É tudo meio a meio. É mais pensando em si do que no outro. E isso é exatamente o oposto do matrimônio, porque o matrimônio é o dom total, esse dar-se reciprocamente, é fazer da vida um dom para o outro. E de acordo com as Sagradas Escrituras, o dom de Deus não é outro, senão o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é o dom de Deus em 2 sentidos. O dom de Deus enquanto aquele que é dado, mas é o dom de Deus enquanto aquele que nos impele à autodoação. E é isso que o Espírito Santo, ele
precisa fazer em nós. Desde de quando nós somos solteiros, no namoro, no noivado e no matrimônio principalmente. Ele precisa nos impelir a fazer da nossa vida um dom à nossa família. Um dom à esposa, um dom ao esposo. Caso contrário, nós vamos entrar na estatística. E a nossa família vai ser uma família desintegrada. Vai ser uma família onde Satanás conseguiu atingir o seu objetivo. Porque se a gente for olhar para os motivos que faz o povo divorciar, você vai encontrar 1 milhão de motivos. Mas se for peneirar mesmo de verdade, no fundo e no fim, como diz o Erso que está lá atrás, você vai chegar em um único motivo, que é exatamente o marido que não quis gastar a sua vida pela esposa, e a esposa que não quis gastar a sua vida pelo marido. O egoísmo se apegou a gastar-se somente por si próprio, e isso é o fim do matrimônio, é o suicídio do matrimônio. Como os pregadores mais românticos de casamento gostam de dizer, se casaram não para fazer o outro feliz, mas para ser feliz. Nesse egoísmo aí está o insucesso da grande maioria dos casamentos. E para que isso não aconteça conosco, só existe, como eu dizia, uma possibilidade. Já na nossa juventude, já na solteirice, no namoro, no noivado, mas principalmente os jovens casais, nós precisamos voltar a nossa vida para o dom de Deus, para que Ele nos impila, sei lá se existe essa palavra, para que Ele nos lance na autodoação pela pessoa que nós escolhemos gastar a nossa vida. Como diz São Paulo na sua carta aos Coríntios, o matrimônio ele é um carisma, diz São Paulo. E como todo carisma, ele se reacende em contato com a chama de onde ele provém. E a chama de onde provém o carisma não é outro, senão o Espírito Santo. Por isso convido você a fechar os seus olhos por um instante e olhe para dentro do seu coração. Visita seu coração e olha se aí dentro do seu coração ainda existe muito egoísmo. Enquanto este egoísmo que existe em mim, que existe em você, não for queimado pelo fogo do Espírito Santo e transformado em autodoação, nós não vamos conseguir viver a família segundo o projeto de Deus. O Espírito Santo, Ele é a nossa esperança. É Ele quem renova em nós essa capacidade de fazer da nossa vida um dom. Somente Ele é quem pode de fato nos preparar para assumir esse vínculo sagrado chamado matrimônio. Por isso nesse momento, com a mão sobre o seu coração, clame esta graça ao Espírito Santo. Clame que o Espírito Santo venha sobre a sua vida, venha sobre o seu namoro, se você namora, sobre o seu noivado, venha sobre o seu casamento, sobre a sua família. Peça ao Espírito Santo que Ele venha consumir todo o egoísmo que ainda possa estar vivo dentro do seu coração, porque este egoísmo é incompatível com o fundamento da família que é o matrimônio. Clame ao Espírito Santo nessa noite, que Ele venha dissipar do seu coração toda a mentalidade mundana com relação ao matrimônio, que o matrimônio não é necessário, que basta se ajuntar e está tudo certo, que não precisa desse negócio de matrimônio, que é coisa do passado, que é coisa de velho. Clame o dom do Espírito Santo neste momento, para que Ele venha renovar no seu coração esse profundo desejo de se abrir ao projeto de Deus chamado família.